O destino da família Val e de muitos outros grupos dispersos pendia de um fio muito tênue, e a ameaça que pairava sobre eles não vinha apenas das forças que lhes eram abertamente opostas, mas também da traição dentro das próprias fileiras rebeldes. O Conselho, em teoria liderado por Yael Luzbel, havia chegado a uma decisão de teor conciliador, buscando administrar a crise interna que se instalava no sistema de Antares, fosse pela temida expansão e implosão da estrela principal, o que poderia gerar um buraco negro, ou pela iminência de uma invasão bélica orquestrada pelas forças de Sofia. Contudo, aqueles que se incumbiam das comunicações entre os núcleos rebeldes espalhados deturparam a mensagem, alterando radicalmente o curso dos acontecimentos. Em vez de transmitir o tom diplomático e cooperativo acordado, eles difundiram uma ordem direta e imperiosa vinda da central de comando, endereçada a todas as equipes situadas além das fronteiras do sistema de Antares. Em termos que poderiam ser compreendidos pelos habitantes da Terra, a mensagem exigia, de maneira unilateral, que todas as forças rebeldes fora do epicentro da crise cedessem suas naves para o transporte dos seres localizados em Antares. A família Val, embora nominada especificamente nas discussões prévias do Conselho, recebeu essa ordem não como uma solicitação direcionada, mas como parte de um edital geral que englobava todos os núcleos dispersos do movimento. Essa subversão da vontade do Conselho transformou um possível pedido de auxílio em uma exigência militar, despertando profunda desconfiança. Pouco tempo depois, uma segunda mensagem, carregada de um senso de urgência, circulou entre os grupos. Ela anunciava que as Mastlans, grandes artefatos em nova fase de construção pelas facções rebeldes, seriam enviadas a cada local onde existissem bases operativas dispersas para verificar a disponibilidade e prontidão das naves de cada família. A ameaça era clara: ou as naves eram cedidas ou seriam tomadas. Os despertos da família Val, ao confrontarem a realidade implacável imposta por esse sinal rebelde, entenderam que não havia mais tempo para protelações. O psiquismo coletivo, já sob forte pressão devido à necessidade iminente de tomar decisões graves sem a certeza de um desfecho favorável, exigia a ação imediata. A prioridade máxima passou a ser o despertar dos conjuntos de 14 membros que permaneciam em sono profundo, um processo complexo e arriscado, intrinsecamente ligado à tecnologia que haviam desenvolvido. A exaustão mental era palpável. Os Val despertos esgotaram todas as vias lógicas: buscar ajuda externa, desenvolver novas tecnologias de emergência e explorar opções que fizessem sentido dentro da sua racionalidade daquele tempo. Mas o isolamento era profundo e o tempo escasso. Sem alternativa, iniciaram os estágios preparatórios para o despertar de cada um dos grupos, conscientes do fator de risco elevado. A tecnologia, embora avançada, não oferecia garantias absolutas, e o medo de um fracasso completo pairava como uma névoa densa sobre a base isolada, em algum ponto do continente europeu. O que estava por vir não era apenas uma questão de sobrevivência física, mas a preservação da própria identidade Val, diante de um universo que parecia ter conspirado para o seu exílio forçado e para sua lenta desintegração. O destino de suas vidas, moldadas por milhões de anos de lógica e ordem, estava prestes a colidir com a imprevisibilidade de uma guerra cósmica e a turbulência de um planeta que mal conheciam, mas ao qual estavam irremediavelmente presos. Aquele sinal, distorcido e carregado de ameaça, não seria apenas um chamado às armas, mas o prenúncio de uma metamorfose existencial que nem mesmo a mais sofisticada mente Val poderia ter previsto. O processo de despertar dos membros hibernados representava o ápice da engenharia Val, mas também o ponto de maior vulnerabilidade. Eram necessários grupos de 14 para que a tecnologia funcionasse adequadamente, garantindo a reintegração psíquica e biológica. Contudo, o ambiente terrestre, a tensão mental e talvez a própria antiguidade do método aplicado trouxeram consequências devastadoras. As 2 primeiras tentativas de despertar fracassaram completamente. 28 membros da família Val tiveram suas vidas ceifadas, findando suas existências ali mesmo, em solo terrestre. A perda brutal e inesperada forçou um novo período de adiamento, de literal sofrimento para as sensibilidades Val. Para uma estirpe que não se definia por emoções humanas tradicionais, aquele sofrimento era traduzido como uma terrível inusitação,
um evento assustador que lentamente forçava o despertar de um senso crítico agudo sobre a nova e desoladora realidade. O psiquismo estava fragilizado. A dor da perda se manifestava como um peso existencial insuportável, empurrando os sobreviventes para o abismo da procrastinação. Eles estavam no meio do padecimento coletivo, prestes a recomeçar o processo, revisando e corrigindo o que julgavam ter sido os erros técnicos que levaram à morte dos seus pares, quando algo extraordinário aconteceu. O processador Val, o coração tecnológico e mental da família, vibrou, expelindo um alerta que ressoou diretamente nas mentes dos despertos. A surpresa foi imensa, pois o alerta não vinha de nenhum membro vivo ou de um sistema autônomo, mas sim de 9 dos membros que haviam falecido nas primeiras tentativas. Os 9 Val, agora fenecidos, termo utilizado para aqueles que haviam perdido seus corpos físicos, haviam conseguido operar o processador mentalmente. Esse acontecimento marcou um divisor de águas para a permanência da família na Terra, pois significava que a consciência Val podia operar fora da matriz biológica de forma tecnológica. Entre esses 9 destacavam-se 2, Val Shan e Val Antien, que demonstravam uma força mental singular, capaz de sintonizar e fazer ressoar os mesmos algoritmos mentais das mentes corporificadas. Para o processador, a diferença entre a mente viva e a mente fenecida, quando operando com tamanha precisão, parecia inexistente. Esses 9 começaram a partir do marco zero a desenvolver uma nova dimensão de existência. Eles se encontraram em um ambiente vibrante, porém neutro e singularizado, esperando por mentes que o moldassem e dessem forma. Essa era a descrição que chegava aos despertos. Com o tempo, perceberam que as mentes de Shan e Antien, os 2 arquitetos construtores, conseguiam ali edificar lugares, contextos, tecnologia e uma forma de viver que se adequava aos padrões aceitáveis daquela realidade mental. Val Shan, Val Sion, Val Den, Val Dimon, Val Bon, Val Antien, Val Anen, Val An e Val Aten. Estes 9, agindo como uma única ferramenta mental através do processador, conseguiram produzir os comandos que garantiram o despertar tranquilo e seguro dos demais irmãos. O ponto crucial era que entre os 9 estavam 4 das mentes mais preparadas para a engenharia do método de refazimento que a família Val havia empregado ao longo dos Evos. Esses 4 conseguiram descobrir e entender o problema técnico que havia causado as perdas iniciais e traçar as diretrizes de uma nova operação. Isso poupou a família de maiores consternações e perdas. Após longos anos de trabalho árduo, quase todos foram despertados, à exceção de 4 membros, cuja situação pendente ainda era tecnologicamente insolúvel. A família Val estava novamente operativa, fortalecida pela descoberta do novo plano existencial e pela capacidade de seus membros fenecidos de auxiliar os vivos. Contudo, a alegria do reencontro era ofuscada pela gravidade das decisões que ainda precisavam ser tomadas. As avaliações conjuntas giravam constantemente em torno da iminente chegada das Mastlans luciferinas, carregadas de tecnologia poderosa e moderna, contrastando com a decadência e isolamento dos Val. Eles sabiam com uma certeza psíquica que corroía sua lógica que se os rebeldes chegassem, tomariam facilmente suas naves. O perigo não era apenas a guerra, mas o confisco de sua identidade e o fim de sua autonomia. A família Val, agora quase inteiramente desperta, enfrentava um dilema existencial de proporções monumentais. Eles não eram uma estirpe bélica. Suas armas não detinham o poder de destruição necessário para deter a ameaça tecnológica das falanges rebeladas, que eram numerosas. Depois de muita hesitação, motivada pela lógica fria da sobrevivência, uma decisão extrema foi tomada: a destruição de suas próprias naves residência. O raciocínio era inexorável. Se Sofia e suas hostes permaneciam silenciosas, se os pares do movimento os consideravam traidores, se estavam isolados e em decadência em um mundo de convulsão geológica e climática, e se seriam obrigados a destruir as naves para evitar que caíssem em mãos inimigas, qual era o sentido de manter a cultura Val? A ideia de continuar existindo naqueles moldes, num momento seguinte, como diria o Astronomos, não fazia o menor sentido para a lógica que os marcava. O questionamento era fundamental.
Iriam eles se sacrificar por quê? Em nome de quê? É crucial que se entenda a diferença ontológica entre os Val e os humanos. Entre os seres biodemo, não existiam as emoções religiosas, nem o amor ou temor a uma autoridade ou divindade. O conceito de Deus jamais foi arquitetado por sua mentalidade. Para o psiquismo Val, o normal era apenas a ideia de um cientista, arquiteto, criador. Eles jamais haviam lidado com as questões referentes a deuses, demônios ou anjos antes de seu aprisionamento na Terra. A associação dessas entidades espirituais com os seres de fora que chegavam era uma tradução forçada imposta pela cultura humana, que utiliza a ideia de Deus, um conceito recente surgido junto com essa humanidade, e o projeta no passado cósmico. Essa distinção é vital. Os Val tomavam decisões baseadas em um pragmatismo desprovido de fé religiosa ou fervor emocional. Assim, a decisão de autodestruição da cultura Val foi planejada em etapas, permitindo que após cada ato de destruição, repensassem o feito e, se necessário, redimensionassem o próximo passo. Foi com um pesar indescritível, embora desprovido de lágrimas, pois os seres biodemo, no início de sua urdidura, eram frios e impassíveis, ainda que dotados de um forte sentido de honra coletiva, que começaram a desmantelar o que haviam edificado zelosamente ao longo de milhões de anos de labuta existencial. A família não sorria nem chorava. Havia, contudo, uma deletéria sensação de desencanto que se impunha em mentes que jamais haviam se encantado com algo, a não ser com a energia de Sofia. Esse desencanto marcava o início de uma etapa adulta para a família Val, o reconhecimento de que nada era como pensavam, e que a vida que lhes pulsava estava interagindo de modo completamente novo. O problema da rebelião, que teve suas raízes na genética das famílias do gênero biodemo, havia posto fim ao modo de vida que levavam. O paradoxo de ter que destruir sua mais bela criação, Esférion, para que aqueles que julgavam parceiros não a utilizassem contra eles, destruía qualquer lógica que justificasse o ato de existir. Enquanto desmantelavam Esférion, a nave-mãe, retiravam dela artefatos essenciais para iniciar sua adaptação forçada à convivência com a natureza terrestre. A mesma convivência que sempre tentaram evitar, sonhando sempre com a saída do planeta turbulento. Os Val haviam chegado em uma época em que a natureza planetária, no continente americano e em outras massas de terra, levava dezenas de milhares de anos para se reajustar a um evento catastrófico, apenas para ser atingida por outro em sequência. Aqueles tempos não ofereciam a estabilidade geológica e climática que os terráqueos viriam a experimentar nos 5 milênios mais recentes. A sobrevivência era um desafio constante, e a ameaça de invasão era apenas mais um fardo a corroer suas forças íntimas. O processo de desestabilização de Esférion, uma das 3 naves residência, era lento e doloroso. Por milênios, as 3 naves permaneceram estacionadas no que é hoje a região norte da Europa, enquanto os Val trabalhavam diligentemente para desmantelar a maior delas, garantindo que, se as Mastlans chegassem, não encontrariam aquele poderio intacto. O novo cenário entre as famílias biodemo era do jogo político e da ameaça militar, algo que nunca havia existido nesses termos. A família Val, diferentemente da crescente cultura humana que entronizava o conceito de Deus através das religiões, mantinha sua busca pela compreensão da existência de um Criador e das regras do universo, sem aderir ao conceito de um Deus amantíssimo ou espiritualizado. Sua percepção era puramente científica e tecnológica. Essa lógica fria foi o que ditou a destruição, mas o custo psíquico era imenso. A frieza Val, embora inerente ao seu gênero, estava sendo educada e atordoada por tantos eventos que, mesmo para os poucos Val originais que nunca feneceram, a ausência de lágrimas era quase uma petrificação diante de um sofrimento inexprimível. Destruir Esférion, sua nave tudo, sua verdadeira casa sideral, era o reconhecimento do fim da família Val como a conheciam. A relação com as naves era superior a qualquer senso de pertencimento que um humano pudesse ter por casa, país ou planeta, dada a dependência tecnológica e os milhões de anos dedicados à sua construção.
Os Val haviam acontecido enquanto espécie junto com as Ferion, sua nave-mãe, que havia sido construída por Sophia e uma equipe em tempos muito anteriores ao seu surgimento, há cerca de 230 milhões de anos, a partir de casulos ali existentes. O drama de ter que se tornar terráqueo, ou seja, ter que viver e fixar residência no planeta, mesmo que na forma Val original, causava desassossegue e uma nova doença psíquica. O fardo mental diário de ter que viver na Terra sem perspectiva de retorno à situação confortável que sempre tiveram era um tipo de terrorismo psicológico inimaginável. A doença do desalento e da amargura, sentimentos desconhecidos até então, forçou-os a criar ciclos contínuos de hibernação, agora com o sentido de descanso clínico, para recuperar o psiquismo combalido. Enquanto lutavam internamente, o planeta continuava a fervilhar de vida incipiente e de outras ameaças. Naquela altura dos fatos, na América, na Ásia e no continente europeu, aqueles que seriam conhecidos como os Nefelim bíblicos já tentavam se instalar na Terra. O suspense era constante, a ponto de Spherion, uma das naves menores mantida em órbita, avistar grupos proto-humanos, pertencentes ao gênero Homo, navegando entre ilhas no que é hoje o Oceano Pacífico. O espanto dos Val era enorme. Como animais irracionais conseguiam construir e se organizar a ponto de empreender tais deslocamentos? O clímax da tensão externa se deu quando Spherion deparou-se com uma nave desconhecida já orbitando a Terra, sem que seus equipamentos a tivessem registrado. Em manobra evasiva, a tripulação Val assistiu a um pequeno veículo da nave avistada mergulhar em direção ao planeta, descobrindo assim uma base dos Nefelim. Enfraquecidas pela neurose luciferiana e pela autodestruição interna, os Val optaram por não estabelecer contato. O sinal rebelde continuava a impulsionar sua autodestruição como medida de prevenção suprema. A destruição de Spherion foi concluída há cerca de 392 mil anos, momento em que os Val se obrigaram a construir sua primeira estação fixa, chamada Benin, na região próxima às atuais fronteiras europeias. Essa cidadela foi projetada para abrigar a tecnologia necessária e, crucialmente, para manter e cuidar dos membros fragilizados e daqueles em hibernação clínica. A instalação do processador Val em Benin permitiu o contato renovado com os 9 membros fenecidos, que continuavam a ser a chave para sua estabilidade psíquica e tecnológica. A próxima etapa, mais difícil e penosa, era a desconstrução das 2 naves restantes, Asphysian e Spherion. A mensagem rebelde, veiculada agora até por impensável contato mental, uma tecnologia dormente no código genético Val, herdada de Sophia para ser usada em extrema necessidade, adoeceu-os ainda mais, reforçando a decisão do sacrifício supremo. A ideia de entregar a tecnologia e a submissão mental aos rebeldes, que eles consideravam mais adoentados psiquicamente que eles próprios, era intolerável. Era uma rebelião dentro da própria rebelião, marcada por uma ironia que só seria compreendida por uma lógica humana. A invasão organizada que tanto temiam jamais aconteceu. A chegada das Maslans com o quartel-general rebelde, cerca de 97 mil anos mais tarde, foi na verdade a consequência de sua própria expulsão de Outland pelas forças de Sophia. O processo de desmantelar Asphysian e Spherion foi mais demorado, devido à dependência técnica do conhecimento especializado de certos Val e à necessidade contínua de hibernações reparadoras. A família estava desfalcada, com membros fenecidos, hibernados clinicamente e os 4 cuja situação técnica ainda não tinha solução, o que prejudicava severamente a operacionalização dos processos complexos. Com o tempo, um certo grupo de sobreviventes, aqueles que detinham mais mutações e maior resistência às crises de hibernação, terminou por assumir uma posição de comando indireto, forçado pela própria repetição de dias terrestres que só apontavam para o pior. Benin, que não era uma cidade típica, mas sim uma edificação central com 5 construções menores, foi equipada com a tecnologia retirada de Spherion. Atendendo a uma nova estratégia, Asphysian e Spherion voaram rumo ao sul para serem desconstruídas em um local distante de Benin, visando preservá-la. Desceram na porção de terra hoje conhecida como Antártida, que naquela época não se localizava no Polo Sul e gozava de um clima temperado,
condições que a tornaram um atrativo para o novo centro de sobrevivência, que passou a ser chamado de Seba. Lá, os Val continuaram a desconstrução, mas a destruição total de Isfiren gerou uma resistência interna. Após quase 6.000 anos de relutância, a família resolveu que Isfiren não seria destruída, mas sim modificada e adaptada para servir de casa em caso de instabilidade da crosta planetária. O sinal rebelde, que por milênios agiu como um fantasma, obrigando-os a tomar atitudes drásticas, jamais se cumpriu nos moldes vislumbrados. Mas a simples possibilidade de ceder o poderio Val a seres nervosos e instáveis destruiu qualquer pensamento lógico que aventasse o risco de manter a Asfísian operacional. Assim, a destruição parcial das frotas foi consumada, forçando a família Val a aceitar sua nova e incômoda condição de cidadãos terráqueos, ainda que estrangeiros, em seu novo lar. A longa e angustiante saga da autodestruição parcial da cultura Val, motivada por um sinal rebelde que se revelou uma ameaça exagerada e mal interpretada, culminou em uma profunda transformação existencial. O que parecia ser uma calamidade logística forçada por uma invasão iminente se tornou, na verdade, o catalisador para a adaptação forçada da família a uma nova realidade planetária. O paradoxo era cruel. O medo de que os rebeldes tomassem sua tecnologia levou-os a destruir o que mais valorizavam, apenas para descobrir que os próprios rebeldes chegariam tempos depois, não como conquistadores, mas como exilados, fugindo das forças de Sofia. Essa defecção dentro da rebelião original, ainda que irônica, garantiu a sobrevivência do que restou da tecnologia Val em Seba e Benem. O tempo de convivência com a ansiedade, o desalento e a amargura, doenças psíquicas nunca antes experimentadas, obrigou os Val a lidar com o emocional. Eles descobriram que seu pensamento cirúrgico e puramente lógico não conseguia influenciar a realidade ao seu redor da mesma forma que a linguagem emocional o fazia, tanto para o bem quanto para o desacerto das coisas. Essa percepção revolucionária de que o emocional, do modo como se desenvolvia na Terra, tinha uma função e uma beleza, especialmente no sentimento amoroso, contrastava profundamente com sua natureza biodemo, geneticamente determinada e com pouca margem para sensações desse nível. O acompanhamento da maioria da família Val, cujos espíritos, por força dos acontecimentos, já se encontravam mergulhados na experiência humana, vivendo como homens e mulheres deste mundo, mostrou aos poucos originais a beleza e a complexidade dos padrões emocionais. O legado da rebelião de Lúcifer, iniciado no âmbito do gênero biodemo e que levou à gênese de novas espécies, incluindo o Homo sapiens terráqueo, estabeleceu um novo destino para o universo, onde a busca pela verdade e pela razão seria temperada pela intensidade emocional. A família Val, que fora a última e mais nova espécie a surgir no gênero biodemo, encontrou seu ponto de inflexão na Terra. Sua transformação em cidadãos terráqueos, ainda que contra a vontade de sua lógica original, era o prenúncio de que o futuro do universo repousaria nos gêneros biodemo, homo e outros que ainda surgiriam, marcando o fim dos modelos falidos. A decisão de preservar e adaptar Isferon em Seba foi o ato final de aceitação. A nave, modificada, se tornou um símbolo de sua nova condição, uma casa, pronta para enfrentar a instabilidade planetária, mas também um farol silencioso da ciência Val. O sinal rebelde, ao final, não foi o fim temido, mas sim o início de uma nova jornada de aprendizado sobre o poder das sensações e a complexidade da vida, levando os seres Val a transcenderem sua natureza puramente lógica em direção a uma compreensão mais vasta do existir universal.